Bom dia. Vou pedir a vocês que mantenham os fones e os vídeos desabilitados, ok? Para evitar a microfonia. Vamos manter os microfones e os vídeos desabilitados. Obrigado, já vamos entrar. Bom dia a todos, bem-vindos ao nosso webinar. Nós temos ainda uma série de pessoas que ainda não entraram, vamos aguardar apenas mais uns 2 ou 3 minutos e então iremos começar, ok? Até lá, vou pedir a vocês que mantenham, por gentileza, os microfones desabilitados e os vídeos também. Isso deve facilitar o processo de transferência de imagens, ok? Obrigado a todos. Mais um minuto, então, e a gente já começa. É como sair e entrar de novo? Muito bom dia, pessoal. Bem-vindos ao nosso webinar. Eu sou o Edson Rodrigues e vou estar com vocês aqui pelos próximos 40 minutos, onde a gente vai discutir um pouco sobre essa questão de perfil ideal para o cargo nos tempos do coronavírus, né? Nós esperamos estar com vocês por aproximadamente uns 40 minutos, mais alguns minutos de lambuja para perguntas, conforme a coisa andar, mas é basicamente essa a nossa programação. Eu tinha visto tanto sobrancelha bonita. Vou pedir que tenham os microfones mutados, desligados, e façam as suas perguntas, façam as suas colocações via chat. Nós temos eu tenho um auxiliar, né? O meu xará, que chama Edson também, vai ser o meu cobarde, né? E ele vai coletar as perguntas e vai sumarizá-las e passar para que a gente faça respostas, ok? Por favor, mantenha os microfones mutados e os vídeos também, ok? Nós esperamos ter aí uma participação significativa. Isso significa bastante tráfego de imagens e de som, ok? Nós pretendemos, ao longo desse encontro, abrir para as respostas à medida que as perguntas de vocês via chat forem agrupadas e passadas, e vamos respondendo na medida em que a coisa for transcorrendo. Eu pretendo fazer isso em intervalos de alguns minutos, e essa é uma experiência nova para todos nós, é um tipo de comunicação que é novo, mas aparentemente é alguma coisa que veio para ficar, não é mesmo? Então, eu vou partilhar
a minha tela com vocês e vamos começar. Ok? Bom, esse nosso encontro é voltado à questão de perfil de cargo, não é verdade? Então, a primeira coisa é: por que é que a gente precisa estabelecer um perfil de cargo, não é? Qual é a necessidade de termos um perfil de cargo? A questão é simples. Quando nós estabelecemos um perfil de cargo, nós certamente aumentamos em muito a possibilidade de sucesso do incumbente àquela função. Isso é óbvio, não é? Agora, essa questão de perfil de cargo. Opa, vamos manter os telefones mutados, pessoal. Desligar os microfones, por favor. Telefones desligados, por favor. Edson, se você puder deixar um aviso às pessoas, à medida que entrarem, já entrarem com os microfones mutados, seria interessante, tá bom? Tá bom, eu estou fazendo isso. A sua tela não está sendo compartilhada aí, tá? Não, né? Não. Obrigado. Um momento, pessoal, parece que nós estamos tendo um problema técnico aqui, que a minha tela não. Está ok agora, Lombardi? Beleza, agora foi. Obrigado. Então, voltando à questão, um dos pontos interessantes da nossa conversa hoje é o fato de que estamos em um processo de mudança. Muitos cargos, muitas funções estão sendo modificadas rapidamente. Funções que eram funções ao vivo e a cores estão se transformando em funções que vão ser online, home office. Até onde vai isso? Quantas funções poderão ser mudadas nessa direção? Nós ainda não temos ideia. Por outro lado, novos tipos de funções, novos cargos, novas atividades vão aparecer ou vão se modificar. E isso significa que os perfis de cargo como nós conhecemos, muitos vão ter que ser revistos. Algumas funções poderão acabar, outras poderão se modificar, outras poderão aparecer. Então, mais do que nunca, a gente saber como estabelecer um perfil ideal para um determinado cargo, que muitas vezes será um cargo novo, é alguma coisa a ser explorada, ok? Então, nessa questão de estabelecer o perfil ideal para um determinado cargo, nós pensamos em duas coisas. Primeiro, quais são os fatores que entram em um perfil ideal? Existem dois grupos de fatores, pessoal. Os fatores que nós chamamos visíveis e os fatores invisíveis. O que são fatores visíveis? A experiência que o indivíduo tem, que ele compõe através da sua carteira de trabalho, do seu currículo, os cursos que ele fez, a cultura que ele tem, a sua aparência, a sua idade, aquilo que você consegue ver do indivíduo ou comprovar por algum tipo de histórico. Esses são os fatores visíveis. Agora,
Existem também os fatores invisíveis. São aqueles que a gente não vê, ou pelo menos não vê com a mesma facilidade, são mais difíceis de serem, digamos assim, detectados e analisados. Eu vou tentar explicar para vocês o que eu quero dizer, fazendo aqui uma parábola, que é a parábola do parafuso. Imaginem que esse parafuso aí, que nós estamos vendo, por gentileza, desabilite o microfone. Obrigado. Microfones desabilitados. Obrigado. Imaginem que esse parafuso aí é um modelo de cargo, é um perfil de cargo, né? O que é que nós estamos vendo, né? O que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo o desenho dele. Vamos colocar ele ali em cima, né? Para a gente não perder ele de vista. E agora vamos olhar alguns candidatos, né? Esse aqui é um candidato viável para aquele cargo ali? Esse parafuso parece com aquele ali? Parece, né? Mais ou menos. Vamos ver outro. O nosso segundo candidato. Ele é parecido com o primeiro, mas a cabeça dele é um pouco diferente. Tem a rosca, mais ou menos do mesmo tamanho, a cabeça é um pouco diferente. Quer dizer, significa que apertá-lo no lugar vai ser diferente do primeiro. Esse terceiro aqui também é mais ou menos do mesmo tamanho, mas também tem um sistema de rosca diferente. Esse aqui parece, né? Esse aqui parece. E esse aqui? Esse aqui também parece um pouco, né? Ele tem aqui uma forma de pegar em cima que é parecida. E assim vai, a gente olha vários e vários parafusos. Isso aqui, pessoal, é um exercício sobre as características visíveis, aquilo que a gente vê com facilidade. Observem o seguinte. Nós olhamos esse, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Olhamos vários. Qual que pareceu mais similar àquele que encaixa? O quarto, né? Esse aqui, não é? Esse aqui parece que encaixa, não é verdade? Vamos olhar mais de perto, porque isso aqui são as características visíveis. Vamos olhar mais de perto. Vocês percebem que, olhando bem de perto, os dois parafusos não são iguais? A rosca deles é diferente. Isso significa que esses parafusos aí, se você usar o parafuso proposto naquela vaga onde vai aquele modelo, vão acontecer duas coisas. Provavelmente, se você forçar, esse parafuso vai entrar, mas ele vai destruir a rosca e com o tempo ele vai cair. Então ele não somente não vai funcionar no longo prazo, como ele inclusive pode até destruir o magazine onde ele entrou. Ele causa 2 danos. E essa é uma característica que você só enxerga vendo muito de perto. Numa primeira vista, a gente pode perder esse tipo de avaliação. Do mesmo modo que a gente tem esse tipo de circunstância na mecânica, do mesmo modo são os perfis de cargo naquela questão de características visíveis e características invisíveis. Aqui a característica quase que para vê-la de perto a gente tem que olhar desse jeito aí, é o modelo da rosca do parafuso. Então, por que é tão importante a gente ter o perfil e como é que a gente vai saber esse detalhe do perfil? Que nós, na área de recursos humanos, na área de recrutamento e tudo mais, temos a informação, somos uma espécie de área de compras. A gente tem um nível de informação sobre a vaga para montar a vaga e procurar candidatos.
Mas quanto de informação das características invisíveis a gente tem? Não são tantas assim, no final das contas. E o que ocorre é que a gente precisa de informação boa, de informação que nos dê dados sobre essa característica invisível. Normalmente, essas características invisíveis estão relacionadas com um perfil. A gente vai estar falando sobre isso. Agora, como é que a gente faz isso? A gente consegue aumentar a efetividade da informação, envolvendo o dono da vaga, o gestor, as pessoas que diretamente gerenciam aquela vaga e, eventualmente, pessoas que indiretamente tenham contato com essa vaga, sejam fornecedores internos ou clientes internos e por aí vai. Então, quanto mais informação a gente tiver, mais importante se torna a precisão da vaga que a gente está criando. Existem duas coisas aí. A primeira delas, precisão de informações, sem dúvida. Mas existe uma outra razão pela qual é importante envolver o dono da vaga, e é a credibilidade, a validação do trabalho. Isso é extremamente importante. Por quê? São, inclusive, que vocês estarão credibilizando o próprio trabalho da área de recrutamento, da área de pessoal. O seu próprio trabalho é credibilizado assim, na medida em que você traz esse gestor para trabalhar com você. Perdão, gente. Você traz esse gestor para o seu lado. Essa é a ideia. Lombardi, meu amigo, nós temos perguntas até aí? Por enquanto, não. Eu devo estar claro como um sol de verão. Isso é bom. Pessoal, se quiserem perguntas, por favor, façam pelo chat e a gente vai respondendo aqui, tá bom? Fiquem à vontade. Escrevam pelo chat que o meu assistente aqui, o meu xará, ele vai passar para mim. Eu não tenho acesso porque como eu estou apresentando a tela, eu não consigo ver as perguntas, mas ele consegue e ele me passa, tá bom? Muito bem. Agora, como é que a gente estabelece o perfil de uma vaga? O primeiro método, infelizmente, é o tal do achismo, né? Eu acho isso, eu acho aquilo, tanto que eu nem escrevi aí. Os outros dois métodos são, basicamente, benchmarking e uma ferramenta de perfil. O benchmarking, o que é, basicamente? O benchmarking é você verificar quais são as experiências de sucesso que essa vaga teve no passado. Ou seja, as pessoas que têm uma grande performance, que têm um bom desempenho nesse tipo de função, o quanto essas pessoas foram bem-sucedidas, que características que essas pessoas têm, a gente pega essa informação e cria um perfil de cargo baseando nos nossos melhores ocupantes. Essa é uma política que eu considero muito interessante para se estabelecer perfis ideais para cargo e tem a sua aplicação em áreas onde você tem grande quantidade de funcionários fazendo o mesmo tipo de função, então você pode levantar quem são aqueles 10, 15% melhores daquele grupo, verificar o que essas pessoas têm em comum em termos de perfil comportamental, em termos de características pessoais, enfim, o que eles têm em comum e criar um perfil a partir das características desses melhores. Nos tempos que correm, benchmarkings podem se tornar perigosos. Por quê? Significa que um grupo de pessoas que foi bem naquela função até hoje, mas acontece que as coisas estão mudando. Então, isso não significa que vá dar certo no futuro. Então, o benchmarking, apesar de ser um excelente meio de você levantar informações, não é necessariamente a forma com que você vai utilizar aquele tipo de informação para
estabelecer o perfil que você quer para a vaga no futuro. Ainda mais um futuro em que algumas atividades, como eu disse no início da nossa conversa, vão sofrer muita modificação. Por exemplo, essa coisa de trabalhar em home office requer um tipo de disciplina, requer algumas coisas que um monte de gente nunca pensou nisso antes, não é verdade? Agora, o segundo passo é nós trabalharmos com uma ferramenta de perfil. As características visíveis de um cargo, aquela questão fácil de você observar sobre determinados tipos de parafusos e tudo mais, isso continua valendo. Então, eu preciso de um indivíduo que saiba fazer uma determinada atividade, ele tem que ter alguma experiência naquilo, ele tem que ter algumas características, se for uma função mais braçal, por exemplo, ele tem que ter algumas características até de força física, se for o caso, ou se for um cargo que requeira características técnicas específicas, ele tem que ter aquele curso, tem que ter aquela experiência. Mas quanto às características invisíveis, aquelas que não dá para ver a olho nu, como é que a gente vai fazer para para levantar essa informação, para ver aquilo que no exemplo do parafuso a gente teve que colocar numa lupa bem grande, né? Para podermos compreender. A gente precisa do seguinte: a gente precisa formar um comitê de pessoas que conheçam o cargo, conheçam a vaga. Então, novamente, nós entramos naquela questão da formação de um comitê, onde as pessoas, o gestor, é uma das figuras, se não for a figura principal, ok? Então, é importante que a gente tenha um comitê para montagem de um perfil de cargo. Esse comitê precisa ser formado pelo dono da vaga. Quem é o dono da vaga? É o gestor imediato daquele cargo. Ok? Se possível, a presença do gestor desse gestor seria interessante. Então, se eu tenho um supervisor de área de caixas em supermercado, por exemplo, o supervisor dos caixas, e vamos fazer um perfil de caixa de supermercado. Quem é o gestor desse supervisor? Provavelmente o gerente da loja. E por aí vai. Se tiver um parceiro interno, é desejável, mas não necessariamente obrigatório. Um parceiro interno significa o gestor de uma área afim, que de alguma forma interage com esse cargo, com essa função. E certamente a pessoa que conduz o processo, que é o consultor de RH, ou seja, vocês. É importante também ter uma descrição atualizada do cargo, na medida do possível conhecer as características do cargo, muito embora a presença do dono da vaga já deva ajudar bastante nesse sentido. Muitos lugares têm descrições de cargo, mas essas descrições de cargo costumam estar tão atualizadas quanto, sei lá, quanto a Constituição de 1988. Enfim, não costumam estar atualizadas. Posto isso, nós estamos prontos para estabelecer um perfil, que é o exercício que nós vamos fazer aqui hoje, ok, pessoal? Nós vamos hoje vamos fazer um perfil de cargo, e para isso eu vou precisar deixa eu ver, eu vou precisar de 3 voluntários, ok? Os 3 primeiros, eu preciso de uma pessoa para ser o dono de uma vaga, uma pessoa para ser o gestor desse dono da vaga e um terceiro para ser o ajudante. É o consultor do RH, eu mesmo vou fazer. Os que se candidatarem, por favor, passem aí pelo nosso chat aí, quem se candidata, que o meu assistente vai me passar aqui agora. Vocês vão pensando em quem vai se oferecer, vai ser um exercício bem interessante, a gente vai utilizar um instrumento de definição de cargo aqui, vai ser um negócio bem interessante, ok? Enquanto vocês decidem, eu vou fazer uma pergunta aqui. Todo mundo aí
sabe o que é o conceito DISC? Quem não souber, por favor, ponha no site, ponha no chat, não sei o que é DISC, ok? Um minutinho só para a gente processar isso aí, ok? Contando. O Hércules Lima colocou assim: eu sei o que é DISC, mas não sei a definição das letras. Tem mais gente aí que quer saber um pouquinho mais sobre DISC, que sabe assim por alto, mas gostaria de fazer um refresco de memória? Significa talvez uns 5 a 10 minutos a mais na nossa reunião, ok? Só isso. Aqui é o ponto onde eu faço essa apresentação, eu pulo, vou direto no coisa. Ninguém se ofereceu para participar ainda, pessoal? Vocês estão tímidos? Eu vou convidar o Hércules, então, para participar. Assim ele já vê duas coisas ao mesmo tempo. Hércules, você topa participar? Top sim, vamos lá. Beleza, Hércules. Precisamos de mais dois. Vamos lá, pessoal. Enquanto vocês pensam, eu vou passar rapidamente o conceito, o que é DISC para vocês, ok? Enquanto vocês vão pensando aí. Conceito DISC. O conceito DISC foi criado em 1908 pelo professor William Moulton Marston, ou seja, é bem velho, ok? E as palavras significam dominância, influência, estabilidade e conformidade. O professor William Moulton Marston, que morreu em 1947, ele foi um camarada assim que ele era um sujeito muito interessante. Ele, em 1928, ele publicou a teoria DISC dele. Em 1931, 32, ele inventou o detetor de mentiras. Essa foto que vocês veem ali com o camarada de camisa branca e o braço em cima da mesa, aquilo ali é um detetor de mentiras. O inventor foi ele. E vocês estão vendo a Mulher Maravilha aí no canto, porque esse é o ponto onde o Marston ficou famoso realmente. Foi ele que criou a Mulher Maravilha em 1941, Wonder Woman. Ele chamava-se sob o codinome de Charles Moulton. Foi ele que criou. Aí ele deve ter ficado rico. Ok? O conceito diz que se baseia no seguinte: nós temos comportamentos proativos. Comportamento proativo e baseado em uma, como é que a gente chamaria? Uma percepção hostil de ambiente é provido pela dominância. Ou seja, postura proativa ou impulsiva a partir de uma percepção de ambiente como hostil. Uma postura proativa a partir da percepção de um ambiente amigável é a influência. E temos as posturas reativas. A postura reativa, baseada em uma percepção amigável, é a estabilidade. E a postura reativa, baseada em uma postura, em uma percepção hostil, é a conformidade.
Parece complicado, né, gente? Eu também acho complicado. Dominância, influência, estabilidade e conformidade. Mas para vocês guardarem esses tópicos aqui e guardarem uma outra coisa. Quando eu tenho, por exemplo, um indivíduo que é alto D, que tem dominância alta, significa que ele é focado em resultados, gosta de desafios e pode ser eventualmente ríspido com as pessoas porque ele quer resultado e gosta de desafios. Quando eu tenho uma pessoa que é alto I, alta influência, é um indivíduo que gosta muito de conversar, é eloquente, é bastante influenciador. Quando eu tenho uma pessoa que tem alta estabilidade, é uma pessoa que é muito confiável, muito calma, gosta de rotina e não gosta de mudanças. E quando eu tenho um indivíduo que é alto C, conformidade, é um indivíduo que ele gosta de regras, gosta de procedimentos corretos e é muito perfeccionista. Ok, então, D, dominância, regras, desculpem, D, dominância significa foco em objetivo. I significa persuasão, influência. S significa segurança, estabilidade. E C significa conformidade, compliance, foco em regras. Ok? E aí você tem uma linguagem gráfica, que é a linguagem usual dos sistemas de análise de perfil. Ok? Todas as pessoas têm as 4 características. Influência, dominância, estabilidade, conformidade, todo mundo tem. O que muda nas pessoas é o blend, o mix disso. Então, pessoas podem ter muito de um, mais de um, menos de outro, e a dosagem desses 4 grupos de características é que nos torna diferentes uns dos outros, né? Ainda bem, né? Se fosse todo mundo igual, não ia ter graça. Como é que a gente faz a nomenclatura do sistema? Quando a gente vê gráficos assim, eu tenho fatores predominantes, que são os que ficam em cima, e fatores propulsores que ficam embaixo. Ok? Nós temos um seminário específico para lidar com isso. No final desse nosso webinar, eu vou dar os detalhes para vocês, se vocês quiserem participar. Mas basicamente é isso aí. Ok? E o que nós vamos fazer é o seguinte: é estabelecer em um processo de perfil de cargo, não é? Estabelecer qual é o grupo de características comportamentais, ok? Que o cargo requer. E a gente vai fazer isso tirando a informação do pessoal que é que está perto do cargo, no caso, o gestor da vaga e mais aquelas outras pessoas, né? O Hércules vai trabalhar com a gente. Ninguém mais se ofereceu. Vocês estão um bocado tímidos, hein? Bom, parece que vamos ser só nós, Hércules. Eita! Não tem problema, não. Não tem problema, não. A gente vai fazer, então, o seguinte, Hércules. Eu vou ser o analista, você vai ser o dono da vaga. Como você se ofereceu, eu vou te dar a coerção, né? Vamos lá, vamos lá. Hércules, que empresa que você é? Eu sou da Progress Rail Locomotivas, fábrica de locomotivas. Uau! Locomotivas. É. Meu sonho de menino era ter um trenzinho elétrico, nunca tive. Um ferrorama. Um ferrorama, nunca tive. Sabe? O máximo que eu consegui foi comprar um daqueles autorama para os meus filhos, e que durou uma semana. Os primos deles destruíram o autorama. Eu tenho trauma disso até hoje. Eu tive o ferrorama, mas ele nunca ficava na linha, ele sempre caía. Me fala uma coisa. Diga um cargo que você gostaria de ter descrito aqui. Pensa um cargo. Não vale cargo da área de recursos humanos, hein? Tá. Planejador de materiais. Planejador de materiais. Muito bem. Então, a gente vai fazer um cargo de planejador de materiais. Uma coisa interessante,
Luciane. Luciane Quintela, você quer participar também, Luciane? Pode abrir seu microfone. Olá, bom Luciane? dia. Bom dia, Tá me Luciane. ouvindo? Bom dia. Estou sim. Posso Luciane, participar também, se necessário. beleza. Luciane, de que empresa você é? E obrigado por Sou participar. Imagina, sou da Unimed Petrópolis. Unimed Petrópolis, maravilha. Isso. Luciane, você vai fazer de conta que você é a chefe do Hércules. O Hércules é o chefe de um camarada que ele é um gestor de materiais, não é isso, Hércules? Isso mesmo, isso mesmo. Tá. Você vai, o gestor de materiais, você vai fazer um papel, Luciana, de talvez a diretora de suprimentos, ok? Tá ok. Isso entrar nesse papel. Tá Então, bem. vamos ficar só com vocês dois, então, agora. Então, aqui é o seguinte: eu vou entrar num instrumento de análise de perfil do Ideal Disc, ok? O instrumento de perfil nosso Ideal Disc é esse aí. E para a gente entrar no sistema, a gente clica aqui e estamos no sistema. Como eu disse a vocês, tem duas formas de você estabelecer um perfil de cargo. Uma, a partir de benchmarking, e se vocês quiserem usar os benchmarkings que o Ideal Disc tem, a partir da experiência nossa já de anos, vocês podem acessar aqui a galeria de cargos, não é? E entrar aqui e dar uma olhada aqui nos perfis que a gente tem disponíveis, né? Eles aparecem desse jeito aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Aqui aparece um perfil, desce o desenho DISC do perfil, e um rápido, como é que se diz? Um rápido resumo do cargo que a gente está propondo. Isso aqui é alguma coisa que a gente tem visto, representa aquilo que tem dado certo até agora, e pode ser um guia de trabalho. Mas eu disse também que nós estamos em época de muitas mudanças, e curiosamente esse cargo que você propôs, que é um gestor de materiais, é um cargo que, que pode ser tocado à distância, provavelmente. Não é verdade? Pode. Isso significa que é um cargo que, de repente, pode ser, inclusive, um cargo, como é que se diz, home office, de home office. Então, a gente vai criar o perfil para esse cargo. Vamos partir do zero, vamos criar o perfil. E, nesse momento, então, agora formamos, então, um comitê. O comitê somos eu, que sou o consultor de RH, o Hércules, que é o dono da vaga, e a Luciane, que é a chefe do Hércules. PIC significa perfil ideal de cargo, ok, gente? Então, vamos lá. Como será o nome desse cargo? Repetindo para mim, é gestor de materiais, correto, Hércules? Correto. Elaborado por Hércules e Luciene. Quais são as atribuições desse cargo? Cite 3 atribuições, Hércules. Ele precisa prever o material que vai ser utilizado na fábrica. Montagem do produto. Mais uma atribuição. Ele precisa saber... trabalho sob pressão entra nesse caso? Se for uma constante, sim. É uma constante porque ele vive pressionado pela fábrica para entregar o material. Se bem que o trabalho sob pressão é uma característica comportamental, não é uma coisa que você possa descrever. Agora eu acabei de me tocar. Nós vamos olhar isso mais ali na frente. Nós estamos falando aqui de atividades específicas. Aliás, eu vou colocar um ponto para vocês todos, pessoal. Aqui, esse quadro, nós vamos fazer mais ou menos resumido para não ficarmos muito tempo aqui, mas usualmente as atribuições têm que ser bem detalhadas, porque elas vão fazer parte do perfil
e podem ser mesmo parte da job description. Então, isso aqui tem que ser feito com calma e bem detalhado, ok? Então, mais uma atribuição. Ele precisa conhecer bastante de Excel. E mais uma. E mais uma é conhecer os materiais. São algumas atribuições. Uma vez que a gente fez as atribuições, a gente avança. Edson, Pois não? posso dar um pitaco como gestora do Hércules? Deve, Luciane, Claro. deve dar um belo pitaco. Na lista de atividades, a gente precisa também dos fluxos, né, de entrada e saída, não só de materiais, mas desses fluxos em relação ao que entra, ao que sai, ao que é preciso, mas eu não sei se a gente consegue encaixar em uma das três ali, o que vocês acham? Você pode encaixar ali naquelas 5 atividades, você pode encaixar o máximo que você puder. Você pode fazer subdescrições. Agora, se você, na sua realidade, você tem já job descriptions complexos, atualizados e tudo mais, você pode simplesmente fazer ali menção à atividade e colocar o código dela ou alguma coisa assim para o pessoal ver o detalhe direto no job description. Joia, tá bom. O instrumento, Luciane, e para todos vocês, esse instrumento ele foi criado para atender em várias situações, e nós temos situações de clientes que nunca fizeram job description algum. Então, isso aí já começa como um tal. Mas aonde você já tem isso, você pode fazer uma ponte dos 5 tópicos ali com os job descriptions que você já tem. Você não precisa transcrevê-los todos ali, se você os tem bem arrumadinhos, ok? Ok. Normalmente a gente já usa essa ferramenta aqui, que inclui essas principais atividades. Normalmente a gente faz as 5 mesmo, né? Pega pela descrição de cargo e coloca as 5 principais atividades de cada cargo. É preferível ter assim sucinto, mais atualizado, do que ter detalhado demais e completamente fora de moda, vamos dizer assim, né? Tá ótimo. Bom, segundo passo, avançando, né? Tem uma coisa que a gente precisa colocar aqui que eu acabei pulando. Vamos voltar aqui um instantinho. Não sei porque volto. Vamos voltar. Nós temos que responder a seguinte questão: é uma função de chefia, gerência ou direção de pessoas? Eu Não, acredito que não, né? não. Eu vou mostrar para vocês. Se você responder sim, você tem que responder. Tem alguns tópicos aqui para responder, ok? Mas como é não, então volta para cá. Agora eu vou pedir a vocês que analisem o seguinte. Eu quero que vocês me digam, desses 4, eles é o mais importante para essa função. E escolham bem, porque eu vou perguntar por que vocês acham que é o mais importante. Escolher um deles só? Só um. Tem gente que está doido para entrar nessa discussão agora. Eu estou sentindo zum zum. Eu posso falar, Luciano? Pode? É a última opção. Previsível, estável, deve ter a capacidade e preparado para trabalhar dentro de uma rotina pré-estabelecida. É isso que você está me dizendo? É isso. Então, deixa eu te perguntar agora, vou bancar o advogado do diabo. Você lembra que você me disse que essa é uma função cheia de pressão? Uhum. Isso. Lembro. Essa característica que você está pedindo aqui como sendo a primeira, não é de uma pessoa, você não vai conseguir uma pessoa que esteja habituada à pressão aí, viu? Quanto de pressão esse indivíduo aguenta, tem que aguentar no dia a dia? A pressão nele se você colocasse assim, em 8 horas de trabalho, quantos por cento dessas horas ele está sob pressão? Quanto por Eu cento? diria em torno de 2 horas do dia, em torno de 20%.
20% do tempo ele está sob pressão. Os outros 80% do tempo ele estaria mais ou menos tranquilo? Ele estaria concentrado na rotina de trabalho dele. E Ele trabalha ao longo do dia, ele faz o planejamento e no dia seguinte, pela manhã, ele vai para a reunião informar a situação dos materiais. E esse momento ele é pressionado. É nesse momento que ele está na frente dos outros, pressionado. Isso. Então, eu vou continuar fazendo as perguntas que o analista de RH está fazendo, ok? Para entender essas perguntas, eu vou adiantar para vocês o seguinte. Esses 4 campos que vocês estão vendo aí, eles estão mostrando para você o DISC, né? Sendo que o previsível que você está vendo aí é de alta estabilidade, ok? Pessoas de alta estabilidade, que é a característica mais proeminente que você colocou, são pessoas que primam pela segurança e não respondem bem à pressão. Okay? Mas como você disse que é só 20% do tempo sob pressão, então pode ser que funcione. A gente vai colocar aqui. Concentração. É alta concentração no trabalho, porque essa pressão vai vir em função da qualidade da informação que ele leva. Então, por isso que ele tem que estar os 80% concentrado em planejar o material para a hora certa, na quantidade certa, para o dia seguinte levar. Vamos ter material em tal data, nessa quantidade. Pode ser que o perfeccionismo seja mais adequado a isso do que necessariamente a previsibilidade. No caso de vocês, o ambiente é regrado? Vocês têm regras específicas para tudo? Sim, temos. Eu acredito que o perfeccionismo talvez encaixe melhor no que você está falando. Hércules, eu concordo com o Edson um pouquinho aí, porque quando a gente fala de pessoa que está gerindo materiais, né, esse setor, essa pessoa precisa ter esse padrão de qualidade alto, né, como essa questão do perfeccionismo, e também seguir regras. Então, eu iria ou no perfeccionista ou lá no assertivo, e por causa da pressão, no assertivo, exercer autoridade. Mas nesse caso desse cargo específico, eu iria mais no perfeccionista também. Tudo bem, pode ser em função daquele voltado ao detalhe, porque é uma tarefa realmente detalhada, precisa ser detalhista. E quando a pessoa é mais detalhista, normalmente ela segue mais algumas regras, né? Ser detalhista tem que ser concentrado, né? É certo. Tudo bem. Eu acho que seria perfeccionista. Não tem problema. Isso a gente pode mudar ao longo do... Se a gente não gostar, lá na frente a gente pode voltar, viu? Só para informar vocês, nós temos cerca de 50 pessoas assistindo, viu? Junto conosco nesse momento. Então a responsabilidade é alta, hein? Tá vendo só? Nós temos que dar aula para um bando de gente. Vamos lá. Então, perfeccionista. Agora que nós matamos o perfeccionista, que é a nossa principal, sobraram 3. Eu quero que você escolha dessas 3, qual é a mais prioritária? Das que sobraram? Que a gente perdeu, meu. Pessoal, vamos manter só os telefones mutados, por favor. Quem chegou agora. Só os 2 que são o Hércules e a Luciane que estão fazendo esse comitê com a gente. Mas eu relembro a todos que as perguntas podem ser feitas via chat, pelo chat aí, que vão chegar a mim e a gente vai respondendo, tá bom? Continuando. Edson, das 3 opções que sobraram, a mais importante é a assertividade. Assertividade. Muito bem. Assertividade é uma característica danada de boa, brilha pra caramba. Só que antes de eu considerar isso, eu vou perguntar uma outra coisa para você. Você me disse que uma coisa que o camarada tem que trabalhar muito é concentrado, correto? Sim. Concentrado. Tá, vamos guardar essa concentração aí. Assertivo. Luciane, você concorda? É por aí mesmo? Edson, eu estou entre o assertivo e o previsível por causa da concentração que esse profissional precisa. Uhum.
para trabalhar numa rotina, né, A, pré-estabelecida, concen- um a e outro. concentração a gente vai pegar ela de carona no final, sabe? Mas eu Porque iria no assertivo primeiro. Pelo que ele assertivo. falou do cargo, eu também iria no assertivo em segundo aí. Então vamos no assertivo. Pronto. Assertivo. E essa é uma função, sobrar um comunicativo verbal, previsível e estável. Sobraram essas duas aí. Qual que vocês escolhem? Eu escolheria a previsível agora. Luciane? Ideia do Hércules, sim. Então, fechou. Uhum. Agora deixa eu comentar uma coisa com vocês. Eu deixei o comunicativo verbal persuasivo, acabou ficando por último, não é verdade? O que significa que quando a gente deixa uma característica por último, a gente está votando o contrário dela. Quando o indivíduo tem muito pouco de comunicativo, de verbal persuasivo, que significa que ele é o quê? Ele é introvertido, fechado, correto? Correto. E isso pode atrapalhar? Não, é o contrário. É o contrário. Você não disse que ele tem que ser focado, centrado? Sim. Então, é isso aí. Uhum. Pessoas, você sabe aquela história do tudo não terás. Se você quer uma pessoa comunicativa, verbal, persuasiva, capacidade de buscar empatia, aceitação e tudo mais, você quer uma pessoa expansiva. Pessoas assim não costumam ser concentradas. Aliás, costumam carregar consigo uma certa dose de capacidade de dispersão. Pessoas que são introvertidas têm classicamente a capacidade de se autoconcentrar. Vocês sabem disso, não é? Não, eu não sabia. É certo. Que são características comportamentais. Eu tenho certeza que deve ter gente aí na plateia, que é psicólogo, coisa assim, que sabe do que eu estou falando. A pessoa quando eu falo introversão, mas introversão natural, não aquelas introversão de doença. A pessoa que é naturalmente introvertida costuma ser naturalmente concentrada, capacidade de investigação, um certo ceticismo, isso vem junto. Uhum. É nesse sentido que eu quero dizer. Ok? Uhum. Muito bem. Vamos continuar, estamos quase no final. Né, Edson? Pois não? Ser o último nessa questão aí não é negativo. A gente não está negativando a característica. Não, absolutamente. Não estamos, não. Não estamos, não. Aproveitando o contrário dela, né? Que também é importante nesse cargo aí, por exemplo, é importante. Sem dúvida. É o contraponto. Nós estamos trabalhando com o que eu chamaria dos fatores propulsores. Não é? Repetindo, inclusive, para as pessoas que conhecem muito pouco de DISC e tudo mais, existe um seminário, nós temos um seminário de formação, fazer um pouquinho de propaganda aqui, né? Afinal de contas, que entra profundamente nos detalhes desse tipo de coisa, forma de você utilizar esse instrumento de maneira adequada. Então, agora eu quero que vocês me digam o seguinte: dessas áreas que nós temos aqui, qual é a área que mais se encaixa na descrição desse cargo, na percepção de vocês? Eu tenho aqui atendimento receptivo de clientes, especialista técnico, suporte administrativo. Qual que mais se encaixa? Suporte técnico. Deixa eu diminuir isso aqui para dar para enxergar, todo mundo enxergar. Pronto, assim estamos vendo a lista inteira. Eu considero o especialista técnico. Especialista técnico, né? Luciane? Eu estou na dúvida, porque esse gestor de materiais, ele tem equipe ou Hércules? Não tem. Não tem. Tá. Ficamos com especialista mesmo? Acho que pode ser ou esse ou suporte, mas eu acho que o que está escrito aí em especialista que não dá para ler? Eu vou ler para vocês. Aqui, para você saber a função,
vocês aqui. Esta é uma função em que o profissional deve se concentrar na execução de um trabalho detalhado, exigindo conhecimento específico de protocolos e regras. O foco aqui é na qualidade do trabalho a ser entregue. É isso. Eu acho que está casando bem aí com o que o Hércules falou, né? Isso aí. É isso aí, Hércules. É isso aí. Tá. O Matias pediu para renomear as opções do DISC. Matias, eu vou fazer isso daqui a pouquinho, tá bom? Então é esse aqui. Avançamos. E voilá, temos aqui o nosso gestor de materiais. Vamos ler o perfil dele. Olha ele aí. É de se presumir que, para ser bem-sucedido no cargo, o ocupante da área precisa ser focado nos procedimentos, perfeccionista e ortodoxo. A habilidade em se manter distante de emoções para exercer a investigação clara e profunda dos fatos pode também ser uma das características importantes nessa função. O ocupante também deverá ser estável, disciplinado, tranquilo e voltado a rotinas, para ser bem-sucedido na presente função. A capacidade de lidar com horizonte de longo prazo, tarefas que exijam longo tempo de aplicação e alguma repetitividade, bem como disciplina e assiduidade, serão também características altamente desejáveis. Eu acrescentaria autodisciplina em trabalhar à distância. Mas esse é um perfil de alguém que consegue fazer isso. Essa é uma novidade, né, Edson, que eu acho que é a tendência do futuro, o home office, voltando nele, e isso vai, inclusive, alterar o perfil de várias funções. Vai sim. É uma das razões pelas quais a gente lançou esses webinars, porque a gente trabalhou bastante tempo sempre sugerindo o uso de benchmarking. A gente não está abandonando a ideia do benchmarking, sempre pensar no que deu certo no passado. Mas mais do que é interessante a gente ter um instrumento de montagem de perfil com as características que a gente vai perceber que passam a ser necessárias de agora em diante, porque muitos cargos vão precisar ser revistos, porque aquele cargo que ficava debaixo da sua... ficava fazer em casa. Então, algumas coisas vão mudar realmente. Então, bom, vamos fechando aqui, então. Fechamos. Só para finalizar essa questão, Edson, o ideal disco, ou disco, tem planos de adequar, de revisar isso? Temos, sem dúvida que temos. A ideia, o instrumento ele existe por causa disso. Você percebe? Você pega um cargo, põe na berlinda e estuda. Se você já fez esse cargo, e acho que a Luciane é usuária, né, Luciane? Sim, Edson, eu uso já há mais de um ano esse... Luciane é usuária desse instrumento, você percebe que alguns cargos que você já fez, talvez você tenha que voltar lá e pensar no cargo de novo, né? Exatamente. Assim, até nesse momento e em alguns outros, mesmo antes dessa situação que a gente está vivendo hoje, em alguns momentos a gente precisava fazer a seleção novamente para um cargo, a gente ia lá e revia para ver se aquilo ali ainda se enquadrava na realidade, né, do que a gente estava vivendo naquele momento. Isso aí. Muito bem. Legal. Fechamos aqui, então? Fechamos esse cargo? Então, fechamos. Se a gente quisesse refazer, a gente clicava aqui, ó, para refazer, voltava e fazia tudo de novo. Mas como finalizamos, então, vamos finalizar. Finalizando, o cargo, então, passa a existir oficialmente, né? E ele fica assim. Perfil de cargo, gestor de materiais. Aqui temos uma explicação sobre o que o perfil do cargo é, não é? Como é que ele é utilizado. E aqui eu vou responder a pergunta, né? DISC. Vocês estão vendo aqui, olha, dominância. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Pronto. Dominância, poder, autonomia. Postura ativa, tende a perceber situações como hostis. Confronta a hostilidade para evitar o fracasso. Busca resultados, busca lucro, busca completar tarefas. Não é? Influência, postura ativa e positiva, percepção favorável das situações, busca ambiente amigável, usa de persuasão, evita a rejeição, excelente para demonstrador. Estabilidade,
postura passiva ou reativa tenta manter o status quo para evitar insegurança. E conformidade, postura passiva cautelosa, busca respaldo em regras e procedimentos para evitar problemas ou conflitos. E aqui a gente tem, foi criado pelo Edson, pelo Hércules e pela Luciane. Olha aí o nosso Frankenstein aí, amigos. Fica bonito. Que legal? Ficou bonito, né? As principais atribuições são prever os materiais, conhecer bem o Excel, conhecer todos os materiais em detalhe. Lembrem-se que eu disse que, na prática, essas distribuições têm que estar bem explicitadas. Caso vocês tenham job descriptions bem atualizados, vocês podem fazer menção ao job description, para detalhar aí, né? E aqui vem aquele perfil comportamental que a gente falou, né? Que eu descrevi. E depois temos o gráfico e as razões pelo qual o gráfico é assim, ó. O maior fator é a conformidade, requer atenção a detalhes, precisão, regras, foco na qualidade. Estabilidade, organização, paciência, manutenção de uma rotina. E aqui já está embutido um pouco daquela questão de home office, o cara trabalhar sozinho, né? Organização, paciência e manutenção de rotina. E fatores propulsores, diplomacia e a influência baixa. Observe o que eu falei, a influência está aqui embaixo, tá vendo? Olha só. Lógica, investigação e capacidade de concentração. Na mosca, né? Aham. Hércules, você pode levar esse perfil de graça, hein? Muito obrigado, Edson. É o pagamento. O Edson, o pessoal aqui costuma falar que esse perfis DISC que a gente traça aqui é pai de santo. Eles são alguns costumam ser irritantes. O cara diz, como é que o cara sabe isso de mim? Na verdade, Uma vez uma pessoa que a gente avaliou perguntou se a gente conversou com a mãe dele. meus amigos, desculpem, nós tínhamos programado 40 minutos, nós acabamos gastando 1 hora. Fiquem à vontade para fazer perguntas. Aquilo que eu tinha para apresentar para vocês era isso aí, e agora vamos abrir para perguntas, ok? Fiquem à vontade. Edson, deixa eu começar então, só porque eu estou com uma dúvida nesse gráfico aqui. Se abaixo da linha vermelha e acima da linha vermelha, quer dizer o quê? É abaixo, é menos importante ou mais importante? Como é que é? Não. Eu vou voltar, se você me permitir aqui, eu vou voltar na apresentação que eu estava dando. Está aqui, ó. Nomenclatura. Quando é acima da linha, são fatores predominantes. Quando é abaixo, são fatores propulsores. Ok? Então, por exemplo, eu disse a você que o alto I é o indivíduo que é altamente conversador, comunicador, demonstrador, ok? E o baixo I é uma pessoa introvertida, cética, fechada, mais voltada para si própria. E isso traz também um certo ceticismo e uma enorme capacidade de investigação. Então, isso é um fator propulsor. Esse perfil que eu desenhei aqui, nós temos aqui desenhado, eu tenho um indivíduo que ele é alto, que ele tem esse fator como propulsor. Então, ele é cético, investigativo, voltado a fatos. São determinadas classes de comportamentos, costumam ser, os comportamentos proativos, costumam ser o que a gente chama de os comportamentos que aparecem mais. E os comportamentos propulsores são aqueles que aparecem mais, digamos assim, mais por trás dos primeiros, mas eles estão lá também. Você sabe que o indivíduo é alto I, claramente porque ele demonstra isso para você. Para você saber que o indivíduo é baixo I, ou seja, ele é mais cético e tudo mais, você precisa cutucar ele, você precisa conversar com ele, chegar perto dele para chegar a essa conclusão.
Por isso os fatores propulsores aparecem menos, mas não é nem por isso, mas o nível de importância é igual, não existe mais, nem bom, nem ruim, ok? O que Maravilha. Minha existe, preocupação era isso aqui, se era negativo ou não, mas já não, está respondido. não existem características negativas nem positivas. Existe a característica que é boa para aquele cargo. E os cargos têm os perfis os mais diversos. Há cargos que requerem alto D, há cargos que requerem baixo D, há cargos que requerem alto I, há cargos que requerem baixo I. Nós acabamos de fazer um que requer baixíssimo I, você viu? É isso aí. Entendi. Maravilha. Obrigado, Edson. Ok? Perguntas, pessoal? Mais alguma pergunta? Fiquem à vontade. Pelo chat não veio pergunta alguma. Significa que está todo mundo entendendo tudo, é isso? Bom, meus amigos, então, posto isso aí, já aqui está o nosso site, ok? Quem quiser visitar. Eu quero chamar a atenção o seguinte, nós vamos ter um treinamento DISC, Basic, online, é um treinamento mesmo, no próximo dia 27 desse mês, é bem mais longo que isso aqui, por quanto é um seminário de verdade, e quem de vocês, desse grupo que quiser participar, vocês vão ter 15% de desconto na inscrição, se quiserem, ok? Os detalhes disso vão no e-mail de vocês, e para participar é só entrar, clicar, se inscrever. Eu sou Edson Rodrigues, prestigiem nossos webinars, leiam meus livros, por favor, e fiquem em casa. Obrigado a todos, pessoal. Edson, muito obrigado e parabéns, viu? Foi muito bom. Muito obrigado. Obrigado, gente.